Se agora vai. Aê! Boa noite, professor Machado. Satisfação em recebê-lo aqui, um prazer. Resolvi fazer um projeto aí de live diferente, né? Que muita técnica, muita filosofia, muito protocolo. Vamos deixar essas coisas, esses debates de lado e falar um pouco mais do professor, né? Saber o que poucos sabem. Eu vou tentar espremer um pouco aí para a gente ter um bate-papo legal e descontraído. Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá, Rodrigo? Tá escutando bem? Tá bem, tá bem. Tá bom, Me tá escuta bom. bem também? Primeiro, Tá sim. bom. Primeiro, eu queria agradecer aí o seu convite para esse bate-papo, mandar um abraço aí para todos os nossos amigos que estão presentes agora dentro da live, tá? Que é um prazer muito grande falar com vocês. Manda um beijo da pro Carlos Aguiar, né? Tá É, certo? E para todos que estão aí. Então, boa noite e vamos lá. vamos lá. Bom, professor, eu tive essa ideia de fazer essa live, nada mais justo, nada mais honesto comigo mesmo, convidar você para ser o primeiro, dar o pontapé inicial aí dessa série de live que eu vou fazer toda quinta-feira. Então, quinta-feira é relacionada ao TBT, né, daquelas histórias antigas. Então, vamos colocar em prática isso daí e trazer um pouco de quem é o professor Machado, qual é a pessoa dele, porque muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas têm aquela visão que é aquele cara bruto, bravo, sabe, que é poucas conversas, mais rígido e tal, e pelo contrário, é um puta cara coração, é um paizão que eu tenho na endodontia. Então eu queria saber, eu elaborei algumas perguntas aqui, tiveram muitas perguntas em caixas de perguntas, eu selecionei a maioria e vamos tentar fazer um bate-papo de 1 hora aí e você falar um pouco de você. A primeira pergunta para começar, como que você começou na odontologia? Tinha ou tem algum parente dentista, né? Na sua família? O que te levou? Em que ano foi? Conta tudo aí desde o começo. Seu Tá. sonho dos 15 anos, como é que era? Se era ser dentista mesmo? Enfim, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, né, Rodrigo, eu acho essa ideia muito bacana, porque os protocolos hoje a gente pode ver nos sites, ou também, por exemplo, em aulas Zooms ou coisa assim. Mas vamos lá. Eu decidi fazer endodontia com 16 anos de idade ou 17 anos de idade, porque eu venho de uma família de dentista. O meu tio-avô, foi ele que introduziu a porcelana no Brasil, a porcelana fundida. Ele dava aula 6 meses em Illinois, 6 meses aqui na PUC de Campinas. Inclusive, o diretor acadêmico de Campinas tem o nome dele, que é Joaquim Ferreira Lima, da PUC, né? Então, sempre eu vi odontologia, né, dentro de uma coisa muito legal, muito bem falada, etc., muito bem conceituada. Um outro sobrinho dele, meu tio direto, ele foi também para os Estados Unidos, naquela época dos anos 60, assim, né? Que ia todo mundo até o aeroporto para ele poder viajar tudo mais. E a especialidade dele era ouro em folha, então ele fazia aquelas restaurações com preparo cavitário manual e ouro coesivo ali em cima. Então ele falou para mim: você tem que fazer você tem fazendo, você está entendendo? Porque é o que melhor fica, é o que melhor está, etc., tudo mais. Então, por isso que eu acho também, né, que não existe esse negócio de vocação. Tá? Você gosta daquilo que você conhece e sabe. E tudo aquilo que você se dedica. Tudo aquilo que você se dedica, você gosta. Né? Então, eu gostei daquele movimento e fiz endodontia. Mas, para mim, eu era de uma época, por exemplo, que se você tivesse um diploma na mão, canudo, né, na mão, tua vida estava resolvida. Né? Tudo iria acontecer de maneira muito fácil, tá certo? Era a época do casar e viver felizes para sempre, entendeu? Então, quer dizer, era uma época que tinha-se muito otimismo, a vida era de uma outra maneira, né? E quando eu me formei, então, eu fui fazer especialização com o professor José Gustavo de Paiva, e o professor Gustavo de Paiva ministrava o curso de especialização naquela época na USEC, porque a USP não tinha ainda, né? Então, nós fomos fazer o curso de especialização com ele, onde eu conheci o professor Delberto Pesce, que foi meu Isso daí orientador. foi no ano que eu nasci.
Exato, exato. A gente tenta evitar esses pormenores. Né? Então, o que, que acontece? A gente fez especialização lá, eu fiz estágio na USP, comecei a, a ministrar aula no ZEC, e aí eu cheguei para o meu tio, né, com um álbum de radiografias. Falei, pronto, tio, está aqui, ó, tem as radiografias, olha como é que eu estou fazendo indo legal, etc. Bom, você vai falar para os caras me indicarem? Porque para mim já estava certo. A partir daquele momento, eu ia receber muitas indicações, ia ganhar muito dinheiro, né? E etc. Aí ele virou para mim e falou assim: ó, sabe o que, que é? Todo dentista já tem seu endodontista. E eu fiquei extremamente frustrado. Né? Aquele foi um dia que o meu mundo caiu, porque estava tudo certo, tudo já planejado. Né? Então, de repente, eu é que ia ter que conseguir as coisas. E aí foi um trabalho muito difícil. Foi um trabalho muito difícil, foi um trabalho de dedicação muito grande, mas eu acho que aí é que está a variável. Quando você faz uma coisa que você gosta, que você ama, você pode ficar a noite inteira estudando, isso não te cansa. É a mesma Uhum. coisa hoje, quando a gente chega em casa, depois de uma aula, 11 horas da noite, exausto, mas você está rindo, entendeu? Porque o trabalho te diverte. Né? Então, quando você gosta daquilo que você faz, e você tem que aprender a gostar daquilo que você faz, ninguém nasce gostando das coisas de trabalho, né? Você tem que ter empatia, desenvolver tudo mais. Então, aí, eu acho que o seu sucesso ele está pronto. É uma questão de tempo, é hoje ou amanhã, e coisas assim. E uma mensagem que a gente tem hoje em relação a essa questão do sucesso, Rodrigo, é o seguinte: a gente às vezes confunde. Às vezes a gente chega e faz assim, olha, eu vou fazer um plano, eu preciso de um plano, né, para elaborar a minha linha de trabalho, tá certo? Então eu vou me formar, eu vou fazer especialização, depois de 2 anos eu vou fazer tal coisa, eu vou montar meu consultório. Bom, em 5 anos eu tô legal. Cara, tudo bem, é um plano e você vai desenvolver atividades para isso, tá certo? Agora, quem falou que em 5 anos você está legal? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o planejamento para que ele não vire uma expectativa, porque muitas vezes aquele planejamento que você fez, você não tinha ideia, é uma história que você inventou. E se você ficar com aquilo na cabeça, se você atingir aqueles 5 anos e você não está onde você achou que deveria estar, então você se sente fracassado. Tem muita gente na profissão que se sente Sim. fracassado porque ele é baseado num contexto que ele inventou. Então, o que a gente fala é o seguinte, né? Fé em Deus e pé na tábua. Vai estudando, vai trabalhando, vai fazendo, que as coisas acontecem. Sempre com muita ética, disciplina, né? E respeito. Isso Claro, daí claro, claro, claro. Sabe por quê? é o seu chavão master, né? Exatamente. Você precisa trabalhar, por exemplo, gostando, fazendo o melhor de si e com muita ética. Porque se você não tiver ética, você pode ganhar muito dinheiro. No final, você perde tudo. Vai acontecer um processo, vai ter um problema, vai ter um negócio, e você perde tudo. Então, é falso, né? Então, para mim, assim, eu acho que não foi difícil, eu acho que foi como é para todo mundo. E eu me lembro Sim. do meu pai, que ele falou o seguinte: bom, agora eu aluguei um conjunto para você na Rua Pará, em Genópolis, né, num prédio, né? Montei o teu consultório, era um ADEC, Omnimed, Siemens, puta, era um puta consultório, né? E agora acabou, hein? Agora eu já não preciso ajudar mais. Eu falei, gente, como é que eu vou pagar o aluguel? Entendeu? E aí é a luta. Mas eu acho, viu, Rodrigo, que o fato, né? Eu, há um tempo, não faço mais clínica, porque eu estou na USP como RD&DP, né? O ano que vem me aposento lá, fico só em pesquisa e aí volto, né, para a clínica. Mas eu tive um tempo muito grande, 20 anos, 25 anos, 30 anos de clínica, da época do manual, né? E eu acho que foi exatamente essa luta que me fez reconhecer o mercado, conhecer as pessoas, entender como é que o paciente reage, né? Muitas vezes aquele cara que te dá um cheque sem fundo, o cara que está para te pagar e não paga, como lidar com essas situações. E eu acho que isso não só me ajudou dentro da prática, como me tornou um professor muito melhor.
Porque hoje nós estamos tendo professores de matérias clínicas que nunca pegaram alta rotação, né? Isso é uma questão um pouco importante. Então, eu costumo falar que são os endodontistas de escrivaninha, né? Exatamente, tá certo? Exatamente. Então é muito. Né? Eu acho que a gente deve trabalhar e se esforçar e as coisas naturalmente acontecem se você fizer isso com amor e ética. E você chegou a fazer clínica geral ou foi já dedicado à endodontia desde o início? Não, eu já fui orientado a fazer endo. Então, eu me lembro quando eu prestei vestibular, que eu fiz lá na São Francisco, em Bragança, e lá tinha psicologia clínica e um monte de outras escolas, né? Então, os caras falaram, qual a sua primeira opção? Coloquei odontologia. E a sua segunda opção? Endodontia. Então, no primeiro dia de aula, um professor me chamou lá, falou, porra, quem é que pôs endo aí? Eu falei, fui eu, entendeu? Então, aí eu acho, né, que você começa a concentrar suas energias. Então, por exemplo, tinha matéria na faculdade que eu tirava 4,5, 5, 6, entendeu? Estudava ali o que dava para estudar para poder passar. Endodontia, eu chegava na República, eu chegava em casa, começava a rever a aula quando eu vi o dia estava amanhecendo, né? Então, eu acho que aí você vai lidando melhor com essas coisas e aí é inevitável. Legal. O professor, tem uma pergunta da Indy, que foi aluna nossa do Excelência, lá do Rio, e ela perguntou se o senhor pegou a época do cone de prata. Eu peguei a época de tirar cone de prata. Não de colocar. Faz favor, né? Ela me deu a sensação, agora que eu senti, numa das primeiras reuniões da Sociedade Brasileira de Endo, que a gente fez lá na PCD, né? Então, aí chegou um senhor já de idade conversando, porque eu propunho isso. Inclusive, o senhor foi meu professor. Falei, saco. Aí vem o outro também, o senhor foi meu professor. Aí o presidente do conselho aqui do lado, o Márcio, né? O senhor também foi meu professor. Eu falei, porra, mas não dá. E uns caras acabados, né? Então, eu não cheguei a pegar cone de prata, não. Mas a gente tirou muito cone de prata, porque eu recebi muito paciente que estava obturado o canal com cone de prata. E é mais regional o cone de prata também. Eu tenho percebido que é mais na região do Rio. No Rio, mais no Rio, né? Persistiu a filosofia do cone de prata, persistiu durante muito tempo, né? Eu acho que foi um dos últimos... Eu acho que não posso falar um dos últimos estados, porque era basicamente São Paulo, Rio, Minas, né? Algumas escolas maiores, um pouco sul. Mas, enfim, é da formação, né? Porque o cone de prata estava certo também, né? Enfim, quantos canais aí a gente não pegou com sucesso? Eu acho que, na realidade, a endodontia de 1920 até a questão de 15 anos atrás mudou muito pouco. O grande pulo foi nesses últimos 10, 15 anos. Tá. Ô, professor, e nesse sentido aí, nessa cronologia que a gente está viajando desde o começo até agora nos meados aí, uma pergunta que veio, qual que foi a sua maior conquista pessoal e profissional na endodontia até hoje? Não existe, né? Eu tive momentos legais. Eu tive uma vez que eu estava, por exemplo, nos Estados Unidos e eu fui chamado pelo grupo de Harvard lá como sendo um dos 10 melhores do mundo, entendeu? Isso a gente não fala porque senão os caras matam a gente. Agora, eu tive muitas coisas legais, muitas coisas legais. Mas eu acho que o grande lance é você não se contaminar por isso, sabe? Esse sucesso ou aquela coisa legal que você teve, você pega, recebe, claro, sente um pouco e guarda. No futuro eu vou curtir isso, né? E continua na luta. Porque se você se convencer que é aquilo, você vai parar e você vai ser superado. Então, o meu melhor sucesso, a minha melhor alegria dentro da endodontia, ela está por vir. Legal. Então, ó, já aproveitando o gancho aí, tá casando as perguntas aqui, tá bem legal. E assim, agora é para estufar o peito e falar com voz aberta.
Como que você se sente sabendo que é um nome muito conceituado na endodontia, tanto nacional quanto mundial, respeitado, aonde você vai é professor Machado, é Machado, é Machado, é fora do país, Iliana me mandou uma mensagem agora do Uruguai, falou que ela ia estar viajando, não ia acompanhar a live, te mandou um abraço carinhoso. Então, assim, a gente vê, eu acompanhei, eu acompanho isso e eu sei essa admiração que você tem pelo mundo, cara. Tipo, não é uma coisa assim, não é merchandising, não é papo furado. E como que você absorve tudo isso? Eu tenho que pensar assim, né? Quer dizer, chegar você chega, o difícil é manter. É. Né? Então, quer dizer, esse que é o ponto. E eu também tive muito, eu sei lá, eu acho que eu tive também muita sorte, né? Eu ministrei, eu acho que mais ou menos uns 200 cursos fora do país, entendeu? Inclusive na Europa, Estados Unidos, tudo mais. Então a gente teve oportunidade de fazer muita amizade, né? Participava de encontros de líderes de opinião e sempre, então aquele grupo ficou muito amigo, né? Então eu acho que eu tive essa oportunidade que não é todo mundo que tem. Então eu sou uma pessoa de muita sorte por ter de ter conseguido isso. Eu acho que, por exemplo, o fato de ter tido essa oportunidade é que colocou muito mais em evidência mediante ou quando comparado à minha competência, né? Mas uma vez eu fui receber um elogio, e esse foi um elogio muito que me calou muito, né? Foi num congresso de Santos, que a gente ajudava lá, né? E o convidado foi o professor Mário Zuo. E o Mário Zuo foi lá da conferência dele e ele falou assim: olha, gente, o negócio é o seguinte, eu faço aqui uma homenagem ao professor Machado, porque ministrar curso de especialização, 1, 2, 3, 4, 5, todo mundo faz. Mas ministrar 25 por 25 anos, aí o negócio é diferente. Entendeu? Então, quer dizer, você tem sempre que atualizar. A gente brinca, né? O nosso curso é o curso mais antigo e mais moderno que ele tem hoje. Com todo respeito a todos os cursos, claro, né? Mas, enfim, é essa busca de tecnologia e essa busca de pesquisa. A gente teve também a sorte e a paciência, né, de formar, por exemplo, um grupo de investigação muito bom, com o Kleber, por exemplo, né? Então, eu tenho a felicidade, eu tenho a oportunidade de, por exemplo, estar desenvolvendo temas clínicos e pesquisá-los na mesma hora pela estrutura, né, que a USP me proporciona. Então, a gente fez aquele livrinho no Congresso de blindagem. Ali tem fotomicrografias maravilhosas que o Hector fez, entendeu? E de um dia para o outro, sabe? Então, isso a universidade e o grupo de trabalho nosso, com o Kleber, com o Hector, e com uma série de professores, né? E a Regina, a Márcia, a Gisele, todos os outros que acompanham a gente, que eu não vou falar aqui. Tá todo mundo de olho aí em você, hein? Tá todo mundo de olho em você aí. Então, haja paciência, né, Kleber? Entendeu? Eu não, o Kleber é foda, né? Quem conhece sabe. Então, eu não quero falar o nome de mais ninguém, que senão eu vou emitir aí o nome. O Rubão tá aí que eu vi, tá certo? Então, todos aqui conhecem. Um beijo para vocês e vocês fazem parte de tudo isso. Tá certo? Ô, professor, a Graciele, que está aí na live com a gente, ela perguntou se teve algum momento que você pensou em desistir da docência. Vários. Né? Porque o que acontece, Graziele? Você tem toda. Olha, eu não vou falar que aqui que eu sou ótimo, mas você veja bem: os medíocres, eles são a maioria e eles se unem. Né? Então, quer dizer, você, quando entra no meio universitário ou numa profissão, ou em qualquer meio, no escritório, isso não é coisa da odonto, não. Isso é das relações humanas. E você começa a se distinguir, você vira o problema do grupo, né? Ele faz, por que nós não fazemos? Então, muitas vezes, a gente trabalhava, fazia, etc.,
E a resposta não era legal, sabe? Eu me lembro uma vez que eu fiz um trabalho muito bacana, né? E muito criticado, 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 criticado. E, na sequência, eu fui dar um curso no exterior e recebi uma homenagem muito bonita. Então, aí você vê, pô, não é isso. Então, da mesma maneira, o consultório tem fases, né? Eu nunca fiz uma endodontia para dar certo. Quer dizer, no começo eu fazia, hoje eu não faço mais. Eu faço o melhor de mim. Se deu certo, deu certo. Se não deu certo, não deu certo. A gente não sabe tudo, né? Primeiro lugar. Segundo lugar, muito difícil a relação entre os profissionais. Você fala, Rodrigo, você sabe como é que é. O cara fez endo há 40 anos atrás, ele chega e fala para você, ó, dilata mais um pouquinho. Há 40 anos ele não faz, né? Então ele precisa te Para três a quem? o que tem que respeitar como profissional. O que eu falo para hoje em dia, a gente, por exemplo, eu acho que a gente, na realidade, o que a gente precisa buscar é desenvolver a autoestima. Não espere que a sua autoestima seja desenvolvida pelos outros. Desenvolva você. E tudo que você está passando de apertado, eu também passei. Essa é a profissão. E muitas vezes o que a gente aprende com essas situações. É isso que faz você crescer, né? Por exemplo, eu fiz uma coisa errada, né? Eu quebrei uma lima, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu perfurei, sei lá quem fazendo, vive fazendo isso, né? Então, quer dizer, eu fiz um procedimento que não deu certo. Em primeiro lugar, a gente precisa saber se a técnica que a gente tem serve. Eu me lembro que quando instrumentava canal naquela época, sem ser com cone de prata, mas naquela época, fazer um zip no molar, num degrau, porra, era o normal, né? E a gente achava que a gente não era legal, e na realidade era a técnica que não era boa. Agora, se nós erramos um procedimento e aprendemos com esse erro, paramos para refletir o que eu fiz, o que eu posso fazer, isso quer dizer que esse erro veio para que você possa crescer e se tornar melhor. Se nós, por exemplo, pegarmos um erro qualquer e jogar na culpa dos outros, né? Então isso daí não resolve. E veja, a odontologia ela é muito positiva. O nosso trabalho é de meio e não é de fim. Então, se você tiver um contrato, ficha, radiografia, você nunca pode ser processado, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Na medicina, por exemplo, a moça vai fazer uma plástica e morre. O que o conselho faz? O cara era especialista? Ou ele era clínico geral e isso está no programa do clínico geral? Sim. O consultório dele tinha condição? Sim. Pô, morrer, morre. Né? É que a gente aceita mais os erros médicos do que os erros odontológicos, porque nós estamos muito distantes da biologia e trabalhamos sozinho. O mundo cai na cabeça da gente. Então, a gente tem que desenvolver uma boa autoestima. Hoje, quem perguntou, Rodrigo? Você lembra o nome? A Graciele. Hoje, Graciele, eu vejo que os momentos ruins foram muito maiores do que os bons. No passado eu via. Hoje eu vejo diferente. Se não fosse esses momentos ruins, jamais chegariam os bons. Tenha paciência, estuda, vai, é assim mesmo. Legal. E, ô professor, vamos dar mais uma viajada aí na frente, que é um tema que você vai gostar bastante. Fala um pouco da sua experiência lá em Harvard, como que foi o convite, o que aconteceu lá. E eu sei que quando você voltou de Harvard, você voltou com uma super ideia genial. Tive a oportunidade de estar nesse almoço que você falou sobre o início da SBN com o pessoal da Dentsply. Lembra disso daí? Lá na Dentsply mesmo, que a gente foi dar um curso, fui com você. E aí falou, vamos almoçar que eu tenho uma ideia de um congresso novo. E aí desenrolou tudo isso daí. Lembra? Que na realidade, quem fez o convite para mim para ir para Harvard foi o Cliff Rodo. O professor Cliff Rodo, da Califórnia, ele se formou em Harvard e tem um contato muito bom. Ele falou, Machado, vai lá, vamos ver.
Vamos observar o processo pedagógico, que eu sei que você trabalha com ensino, né? Eu dava, até a questão do ano passado, todos os cursos de metodologia de ensino eu ministrei no mestrado nosso, né? Ou pelo menos a grande maioria. Então eu falo, vai para lá e vamos ver, né, essa questão do processo pedagógico, e eu acho que vai ser uma experiência boa para você. Então eu fui, né? A gente chama isso de pós-doc em Harvard, porque naquela época não tinha o curso de pós-doc como tem hoje, extremamente regrado, com uma série de normativas. O Kleber está fazendo pós-doc, o Hector também, ele sabe muito bem do que a gente está falando. Mas na minha época, quando eu fui, qualquer curso maior que você fizesse depois do doutorado, ele era chamado de pós-doc. Tá? Então, por isso que a gente fala pós-doc em Harvard. Né? Hoje, pode discutir, porque as normativas são outros, os cursos são diferentes, mas naquela época foi assim. Foi um período, né, que eu fiquei muito isolado, porque ia na faculdade 3 ou 4 dias só, voltava, entendeu? Então, deu para refletir muito, né? E fui muito bem recebido pelo professor Jarsen Lin, que é, inclusive, o professor-chefe da endodontia de Harvard até hoje. Ele me levava para jantar, ele me levava para conhecer algumas coisas, entendeu? E eu nunca soube falar inglês. Eu não sei como eu dei curso no exterior, eu não sei como dei curso em inglês, porque eu nunca soube falar inglês, né? Então, e como eu me virei lá por 8 meses. Mas, enfim, isso começou a ampliar um pouco essa questão. Mas, na realidade, Rodrigo, foi participando de outros meetings que eu comecei a sofrer uma cobrança, entendeu? Então, por exemplo, eu me lembro como eu estava tomando um café da manhã lá, e o professor Calvin Thorneck, do Canadá, que naquela época ele era o top, agora ele já é aposentado, né? O Shimon Friedman ficou nele no lugar e agora está saindo também. E então o Calvin Thorneck chegou para mim e falou: porra, como é que o Brasil, né, com a qualidade que ele tem, não tem uma sociedade de endodontia? Tá certo? Eu falei, não tem, acabou. Eu vivi a queda dela, Rodrigo. Né? A intolerância entre os diferentes grupos de professor, a arrogância de alguns professores perante os outros, entendeu? Isso dividiu, isso acabou. Aí formaram o Grupo Brasileiro de Professores de Endodontia, aí acabou o grupo também, não tinha mais nada. Né? Então, eu falei, Thorneck, não tem mesmo, né? Não tem. Não, mas você precisa formar, precisa fazer, entendeu? E aí o que acontece? Ele insistiu muitas vezes nisso, o pessoal da Federação Internacional insistiu, o pessoal da Associação Americana insistiu. Isso nós estamos falando por 2 ou 3 anos. Até um dia que eu fiquei com o saco cheio, eu falei assim, então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá para São Paulo, eu vou montar a sociedade, porque a gente já tinha combinado no encontro de professores na Bahia de fazer oficialmente o evento em Santos. E, na realidade, quando a gente fez o evento lá em Santos, só foi eu, a minha equipe, e o Júlio e a equipe dele. Entendeu? Os meus ex-alunos, isso, aquilo, tudo mais. Então, eu fiquei muito chateado com isso. Falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber nada disso. Deixa para lá. Todo ano eles insistiram. Aí eu falei, então tá legal, eu monto uma sociedade, desde que a Sociedade Europeia, a IFEA e a AE reconheçam como sendo essa a sociedade oficial de endodontia do Brasil. Tá bom, nós vamos fazer uma reunião. Fez a reunião, reconhecemos. Peguei o Kleber aí, né? Fui lá para o Rio de Janeiro, tive uma reunião na sede do CFO, naquela época, né? E naquela época o CFO era muito punitivo, sabe? A gente morria de medo do conselho, porque a gente mandava o projeto do curso de 2 anos, eles respondiam 1 ano depois, precisa mudar isso, senão não vai ser aprovado. A gente vivia ameaçado, era um negócio meio complicado. Então eu fui lá, né, preocupado, entendeu? Subi, né, por sorte, o grupo de 5 professores lá eram 2 ex-alunos, o resto... Seus fãs. Exato, amigos, entendeu? Eu acho Seus que fãs. você planta bem, você colhe bem, né? Então, resultado, acharam maravilhosa a ideia
eu, o Kleber, a Regina e a Márcia montamos a sociedade. E aí nós tivemos um contato, isso é importante falar, né, com o doutor Daniel Nobis. O Daniel Nobis sempre foi o responsável pela educação de toda a Dentsply Sirona, hoje Dentsply Sirona, naquela época Mayr-Lefer, né, pelo mundo inteiro. Né? E o Daniel chegou e falou assim, olha, Machado, se você quiser, a gente faz um congresso, traz aí 3 ou 4 professores internacionais, se der despesa é comigo, se der lucro é seu. E aí a gente fica, você pode fixar a sociedade se você quiser. Fizemos o evento, foi em Santo Amaro, há muito tempo atrás, né? O primeiro SBN era para 400 pessoas, a gente tinha programado, e no fim das contas deram eram 700 pessoas, e ainda devolveu 200. Exatamente. Que o total era para 900 pessoas, foi uma loucura. E a gente fez a reunião lá com os professores do Brasil inteiro, aquela discussão, montamos a SBN. E aí nós trabalhamos durante um tempo, e em um dos congressos da SBN, eu tive a ideia de trazer os presidentes das sociedades de endodontia da América Latina. E a gente montou a cela, né? Onde a SBN também faz parte. E essa cela foi crescendo. E eu me lembro que naquela época existia uma outra sociedade ibero-latino-americana, que era Portugal, Espanha e América Latina, mas ela não trabalhava com a gente há 20 anos. Então, eu fui chamado lá em Madrid, e aí o presidente lá falou, se vocês montaram a cela, etc., eu fiquei sabendo, mas se você quiser que ela seja um departamento da ILAI, entendeu? A gente pode fazer, não tem problema nenhum. Mas só que ele ia para a reeleição, e quem elegia eram os presidentes latinos. E os presidentes latinos são da cela. Então eu falei para ele, você quer ficar mais um ano como presidente? Eu quero. Então amanhã a gente te elege, tá? Mas olha, nós somos sociedades... Matheus, um abraço. Nós somos sociedades completamente diferentes, porque nós temos projetos diferentes. E hoje cresceu muito, né? Hoje a Cela, por exemplo, um lugar que vai fazer um evento lá em Guayaquil, que vão 250 pessoas, com a Cela vai 800. A SBN mesmo, em congressos regionais que é de 500, 600, com o apoio da SBN vai para 1.000. Então, eu acho que isso daí é muito legal e essas associações são fundamentais para o desenvolvimento da endodontia. Por isso que é muito importante que ela reúne as diferentes filosofias, sabe? Que ela agregue todos os grupos, os clínicos, os pesquisadores, os mistos, entendeu? Porque isso é que faz a divergência, a diversidade é que vai formar uma grande associação. Então, foi uma experiência bastante interessante. E se não fosse esse meu amigo aí de bancar o congresso, entendeu? A gente deve isso para ele. Inclusive, eu fiz questão de homenageá-lo no congresso da SBN de Brasília, né? Porque a gente precisa reconhecer pessoas assim, tá certo? Então, foi uma experiência muito interessante. Muito bom, muito legal, professor. Muita história bacana, fugindo um pouco de conceito, filosofia, protocolo. E me fala uma coisa, com mais de 40 anos de maestria aí, tá pintando aposentadoria, né? Como que tá sendo encarada essa aposentadoria e quais são os projetos para o futuro? O que tem aí? Eu sei que tem o projeto 32, tem bastante coisa aí. Conta pra gente aí um pouco sobre isso. A aposentadoria, ela só vai vir a hora que a mente não funcionar mais, né? Entendeu? É que lá na USP, o ano que vem, logo no começo do ano que vem, em fevereiro, eu já tenho o período de aposentadoria de RDI-DP. Né? Eu continuaria na USP com o maior prazer, você está entendendo? Porque eu me dou muito bem com o pessoal de lá, eu gosto muito dos meus ex-alunos, né? Alunos, entendeu? Tinha a Liga de Endo, que a gente trabalhava bastante, agora ela deve voltar novamente. Né? Então, são projetos e outra coisa, né? A gente aprende muito com os alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Né? A gente, por exemplo, suga a energia deles. A gente demora para envelhecer, porque a gente tem contato com os... Porque o que acontece? Uma vez estava saindo uma aula, né?
e tinha 3 alunos lá e eles estavam rindo. Passei lá, vocês estão rindo o quê, porra? Né? Aí eles tiraram para mim e falaram, professor, professor, olha, a minha mãe falou que não era para perder tua aula, que ela era muito legal. E é verdade. Eu falei, tua mãe? Quer dizer, eu já estava dando aula para filho de aluno, você está entendendo? Então eu parei assim e falei assim, puxa vida, né? Como é que tem as coisas? Mas aí é que está. Eles, no graduação, sempre têm 18 anos, 19 anos. Sempre eles vão ter essa idade. Então, você conviver com pessoas assim, como na especialização também, é uma experiência muito importante, né? Eu acho que, na realidade, a gente é que suga essas energias dele. É uma troca muito legal de informação e a gente aprende, né? Porque você vai lidando com as pessoas e você vai vendo como vão mudando as ansiedades no decorrer do tempo. Você não fica estacionado. Então, veja, o que acontece? É o que eu falei. Eu não posso, por exemplo, me aposentar, eu não posso continuar na USP porque eu não tenho dinheiro para continuar na USP, porque o nosso atual regime é de dedicação exclusiva. Nos cursos que a gente vai com o professor convidado, não sou coordenador de nenhum. Então, quer dizer, essa aposentadoria ela vai me deixar trabalhar de novo, entendeu? Poder trabalhar mais e poder atender consultório, poder sair dentro de uma legislação que hoje ela amarra, que eu sou completamente contra. Por exemplo, em Harvard. Em Harvard, o professor integral ele não tem dedicação exclusiva. Ele está todos os dias na faculdade. Quando ele não está com o aluno, ele está trabalhando no consultório, no convênio da faculdade, que paga muito bem. 50% para ele, 50% para a faculdade, que é um reforço de renda. Né? E depois das 5 horas da tarde, ele faz o que ele quiser. Essa questão da dedicação exclusiva ela é nossa, né? É uma coisa difícil de ser mudada por enquanto, mesmo porque a faculdade não tem mais como pagar os salários que ela pagava no passado, né? Por mais que ela queira, né? Não tem mais essas condições. Então, a minha parada lá, eu fico muito triste, mas por exemplo, que eu preciso ver também outras oportunidades. Então, a aposentadoria, para mim, ela só vai acontecer quando, por exemplo, a minha cabeça não estiver funcionando mais. Então, aí, tudo bem, para, né? Mas não pretendo parar tão cedo, não. O Endo se perguntou aqui se você tem uma noção de quantos alunos você já passou pelas suas mãos. Não tem esse número, né? É muito difícil. 2.000. Muito mais, sabe? Eu tenho um problema no Congresso, que eu até no CIOSP, por exemplo, que é o Congresso Branco, que eu já desenvolvi, por exemplo, algumas maneiras. Né? Então, vem o ex-aluno formado há 2 anos, formado há 30 anos, já comecei a dar aula com 24. Eu tenho quase 65, né? Então, quer dizer, vem esses alunos, professor, eu me lembro da cara, mas não me lembro do nome e nem do lugar. Entendeu? Então a gente vai e conversa para não ser mal educado, tudo mais, mas eu lembro sim de todos eles, graças a Deus, entendeu? Mas eu não posso te precisar que faculdade que foi, porque logo no começo eu dei aula em 3 faculdades particulares, né? Entendeu? Então, quer dizer, eu não sei precisar esses detalhes, mas é muito prazeroso isso, né? Graças a Deus eu não encontro aluno que quer me bater, ou pelo menos até agora não teve. Ô professor, o Matheus Almeida perguntou aqui se é válido ingressar no mestrado mesmo não querendo seguir a carreira acadêmica. Muito boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. Como é que eu poderia dar um exemplo? Você não põe uma sunga para ir à missa. Entendeu? Quem vai fazer mestrado é quem quer ser professor. O teu paciente não sabe se é mestre ou não é mestre, ele não sabe o que significa isso. É a mesma coisa, né? Vou dar um curso no Congresso de Nova York. Beleza, né? Então, olha, eu vou dar um curso no Congresso de Nova York. Legal. Se o meu colega falar, eu vou no Congresso de Nova York como congressista, para ele é a mesma coisa. Ele não sabe fazer esse discernimento, né? Então, veja bem.
O curso de mestrado, se for um curso que siga, né, o pensamento adequado, ele não forma especialista. Ele não deve ter clínica, ou ele deve ter muito pouca clínica. Um curso de mestrado, você discute grandes temas da endodontia, você estuda metodologia de ensino, você estuda metodologia de pesquisa, e não endodontia ou especialista. Por isso que a grande maioria nossa lá na USP, salvo raríssimas exceções, para fazer mestrado você tem que ser especialista. Entendeu? Então, essa é uma questão principal. O mestrado leva à formação do professor e o doutorado leva à formação do pesquisador. Essas duas profissões, elas não têm nenhuma representatividade significativa na sua clínica endodôntica, né? É o que eu brinco. Eu tenho 2 filhos dentistas, só que eles são práticos, gosto de clínica, né? Eu falo para o assistente meu, falo, olha, se mestrado e doutorado fosse fundamental, eles estavam aqui comigo fazendo. Mas, pô, quando o Felipe veio conversar comigo, pai, o que você acha do mestrado? Eu falei, Felipe, você não gostou de estudar, cacete, né? Você gosta de consultório, tem uma habilidade incrível, você quer dar aula? Eu não gosto. Eu falei, então o que você vai fazer lá? Faça sua especialização, se atualize constantemente, faça uns cursos de imersão, faça alguns aperfeiçoamentos de 2, 3 meses, entendeu? Melhora essa condição, se mantenha atualizado, que essa é a sua modulação, tá? O mestrado é para formar, ou pelo menos ele deve buscar formar professor. Tanto é que quando eu vou para uma banca de mestrado, eu não estou preocupado na engenharia metodológica do trabalho. Eu vejo, por exemplo, se a revista da literatura está boa, porque isso me demonstra que ele sabe circular numa biblioteca, fundamental para um professor. Eu vejo se a discussão dele é coerente, porque ele precisa, fundamental para um professor, saber se expor, saber explicar as coisas, né? Doutorado, o foco é metodologia, número de amostra, a estatística trabalhada, a importância do tema, e assim sucessivamente. Então, cada curso tem a sua metodologia e a sua modalidade. Professor, a Érica Dias, lá da Nicarágua, ela está perguntando quando que vai sair o livro traduzido em espanhol, esse último seu, que foi lançado. Tem já previsão? Érica, eu acho, por exemplo, que isso é uma coisa, né, que é muito complicado, né? Nós lançamos um e-book de urgência, a questão de mais ou menos uns 15 dias, e o meu foco daqui para frente dificilmente será fazer um livro em papel. O meu foco daqui para frente é construir e-books. Por vários motivos. Pelo acesso, pelo preço, pode ser constantemente atualizado e aí sucessivamente. Sabe por quê? A gente fica na mão de editor. O editor, às vezes, se interessa em fazer uma tradução para o espanhol, às vezes não se interessa em fazer produção do espanhol. Nós vivemos uma época de muito livro, quer dizer, o cara tem bastante aluno, a editora fala, faça um livro, porque pelo menos ele vende ali para aquele número maior de alunos. Então, a gente pretende colocar o nosso livro de urgência para o espanhol dentro de 7 meses e nós não vamos mais fazer livros grandes, né? Nós vamos fazer vários e-books, que a coleção toda é um puta livro grande, né? Mas vários e-books, cada um com a Barça da endodontia. Exatamente, cada um com um tema específico. E aí sim, nós temos a condição de passar para espanhol e coisas desse jeito. Mas se você ficar na mão da editora, ela faz o que ela quer. O livreiro, ele nem faz a divulgação, né? E veja, nos meus livros de papel, ficava para mim 5% do valor a ser vendido. 20% para o livreiro e 75% da editora. Tá certo? Então, quer dizer, eu acho que essa questão do estudo à distância, que a gente passou a viver bastante, ele começa a nos dar
novas visões. E você tem, por exemplo, uns iPads desse tamanho assim, do tamanho de um livro, que é muito barato, que serve só para ser livro, que você lê como se fosse um livro de papel normal, para quem não está acostumado em outras mídias. Mas a gente deve começar a produzir esses livros, dicotomizar o grande, né? E começar a trabalhar muito nesses e-books aí, e aí a gente tem uma facilidade enorme de passar para espanhol, inglês, etc. Professor, os 14 minutos finais aí, eu estou cronometrando aqui. Eu queria deixar esse final para você falar um pouco sobre o Projeto 32, que eu acho muito importante. Você pode já engatar nisso daí, falar um pouco sobre o que a tecnologia hoje na endodontia nos favorece e dar um conselho para quem está começando agora, tipo, para a molecada nova, para os recém-formados, o que fazer, como fazer, qual caminho seguir. E mais do que ninguém sabe você dizer isso aí. E agradecer também, já vou agradecer, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo aceite aí. E é uma nova jornada de live, espero que o pessoal tenha gostado, tenha curtido. A semana que vem vai ter um outro nome muito, muito legal da endodontia, e a gente vai fazer toda quinta-feira isso daí, para poder passar essa pandemia e sair desse mérito de protocolo, de substância química, etc. e tal. Com a palavra, professor, muito obrigado. Imagina, obrigado você, Rodrigo, parabéns pela ideia e a gente vai trabalhar nisso. Esse conselho aqui, ó, um conselho para os iniciantes, né? Eu não tenho muita competência para dar conselho, mas eu vou contar uma história, né? Essa história, ela começa há uns 15, 20 anos atrás. Eu fui presidente do 21º CIOSP. E naquele ano, eu acompanhava o professor Rafael Baldassi, que ele ia conversar com os alunos nas faculdades para falar sobre odontologia. E numa faculdade de Santos, o professor Rafael Baldassi chegou e falou assim: o negócio é o seguinte, a odontologia está acabada, tem 200 escolas, vocês não vão ganhar dinheiro, está totalmente falido e etc. Aí ele saiu e falou: o que você achou? Eu falei: pô, achei uma merda, né? Você acabou com os meninos que estão saindo agora, tá certo? Quer dizer, é mesmo? Eu falei: é mesmo. Mas depois disso, eu comecei a pensar e ele estava certo. Aí eu comecei a trabalhar, a gente montou uma linha de pesquisa, né, para saber por que a nossa odontologia ela figurava segundo lugar do mundo, pelo menos na Endo, em termos de publicação científica. Nossas faculdades, consideradas como faculdades melhores do mundo, a USP saiu em 4 rankings desse jeito, e muitas faculdades vêm de lá, saem de lá, então se lá está bem, as outras estão bem também, não é bairrismo isso daí. Quando eu fui ver, é que a gente usava uma técnica e um protocolo técnico de um cara que cobrava $2.300 a endodontia e que gastava $5 de material. Então eu falei: gente, não tem condição. Nós temos que criar novos protocolos técnicos que sejam mais simples, mais fácil, mais rápido, mas que sejam iguais ou superiores, porque a gente não pode brincar e nem negociar a qualidade, né? Esses protocolos foram avançando, o nosso grupo de pesquisa foi publicando, foi vendo, foi trabalhando, foi levantando coisas, né? A gente tem bastante publicação sobre isso, desenvolvemos um protocolo técnico, e daí, o que nós vamos fazer isso? Né? Conversando com o Daniel, eu falei: porra, eu duvido que você faça isso daí na Amazônia. Eu falei: então é para lá que eu vou. E surgiu o Projeto 32. Né? Então, o Projeto 32 ele tem uma visão, né, de um atendimento social, ok? Ele tem uma outra coisa que é muito importante: fazer com que os alunos e colegas da endodontia que vão com a gente vejam uma outra realidade social do nosso país, né? Ver, por exemplo, como as coisas são. Eu só pude saber o quanto a nossa odontologia é importante quando a gente passou a fazer endodontia, a usar o CEREC, a colocar prótese em pessoas que não tinham a mínima possibilidade de ter isso. Você não tem ideia da alegria dessas pessoas, né? De como isso mudou a vida dessas pessoas.
muitas vezes os nossos pacientes têm um acesso normal, então para eles isso pode ser normal. Mas quando você dá uma coisa para uma pessoa que dificilmente ela teria, aí você sabe o valor disso, né? Mas o projeto 32 também, ele serviu para provar, e a técnica vale ou não vale? Funciona ou não funciona? Então, a partir desse momento, a gente se preocupou em desenvolver protocolos que tenham uma melhor relação custo-benefício, né? Para que as pessoas que estão... Porque o dentista nosso é altamente qualificado e muitas vezes não tem paciente, e muitas vezes passa fome. Por quê? Porque o preço dele é um preço além do normal, né? Ah, você fala de preço, eu fico puto, isso, aquilo, né? Você pode atrapalhar a minha clínica. Não, você tem tua clínica, já está estabelecido. Mas nós precisamos fazer uma odontologia onde os nossos dentistas ganham dinheiro, façam trabalhos de altíssima qualidade, fiquem felizes por isso, né? Tenham prazer em trabalhar e eu aumente o acesso da população frente a isso. Então, eu diria, né, para quem está começando, o seguinte: se liga no meio que você está, estude o seu mercado, procure maneiras, né, que sejam eficientes para você trabalhar dentro desse mercado. Ninguém está falando, pelo amor de Deus, você usar resina barata, lima que não presta. Não é nada disso. Você tem que usar o melhor. A técnica tem que ser o melhor. Mas será que eu preciso de um tomógrafo, sabe? Então, quer dizer, eu acho que esse senso crítico é que precisa ser trabalhado. E depois, eu acho que foi a Rafa Paula que perguntou dos iniciantes, né? É aquilo que a gente falou, filho. Fé em Deus e pé na tábua, né? Começa a trabalhar, começa a ver, errei, não vou fazer mais isso, puta, preciso fazer um aperfeiçoamento, preciso fazer uma especialização porque eu gosto muito disso e eu estou recebendo o caso, não estou dando conta. Faz isso. Se você seguir dentro dessa linha, né, de ética, de amor pelo teu trabalho, o teu sucesso é inevitável. E dê tempo ao tempo para que você possa colher essas questões. E é com todo mundo, viu? É com todo mundo. Eu tenho oportunidade de viajar aí pelo mundo aí, ministrando o curso. A América Latina inteirinha assim, o México é desse jeito, entendeu? Nos Estados Unidos, quem faz venda é latino. Na Europa, os latinos é que são os mais habilidosos, mas quem é dono da clínica não são eles. Então, essa dificuldade não é sua, não é minha, é de todos nós. Então, se você botar na cabeça isso, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar fazer o melhor, eu não vou conseguir fazer o melhor, então eu vejo quem pode me ajudar a fazer isso, né? Porque eu quero fazer um negócio legal, vou descobrir como é que é. Não se preocupe com o dinheiro. Dinheiro é como mulher. Só se preocupa quem não tem. Entendeu? Então, quer dizer, fica tranquilo que vem tudo junto na hora certa. Professor, então perguntando aqui como que faz para se inscrever, para participar do Projeto 32? O Projeto 32 você pode entrar dentro do nosso site, que é www.professormachado.com.br. Tem lá o Fale Conosco. É a melhor maneira que a gente tem de se comunicar para isso. A gente tem vagas limitadas, porque é um projeto... Nós temos que chegar numa região e a gente tem que trabalhar ao máximo para melhorar a saúde bucal daquela região. É uma gotinha, mas agora a gente tem uma comunidade que gostou muito da gente, cedeu uma sede, a PCD deu 3 equipes, então nós vamos montar ali um posto avançado, até para treinamento de professores internacionais, para que eles possam replicar isso nos seus países. A gente vai com um grupo pequeno, né? Mas a gente tem ação aqui, o Natal Sem Dor na PCD Central. Você trabalhou com a gente, né, Rodrigo? Você pode falar. Muito legal, muito bacana. Onde a gente trabalha com morador de rua, trabalha com pessoal de comunidade e faz muita endodontia e já faz a blindagem, que é a restauração, que fica lá para cargo da doutora Soraya. A gente tem um apoio muito grande de empresas, entendeu? Que são muito parceiras nossas dentro desses projetos, como a Dentsply, a Elce, a Driller, tá certo? O Alex da Inovita, né? Enfim. Nós temos o pessoal da Dental lá que ajuda. Então, esse pessoal nos cede material
para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E aí é a comprovação da técnica. Aí a gente vai apurando essa técnica para que o dentista no consultório possa usar uma técnica eficiente, tá? E com isso ele melhora a relação custo-benefício dele. E trabalha com convênio. Claro, claro, né? Claro. E por que não? Tá certo. Tá certo? Então tá bom. Mais alguma consideração, professor? Mais alguma coisa a falar? Eu queria agradecer você, eu queria agradecer todo mundo que está aí. Eu pedi para o Rodrigo para ver se a gente consegue gravar essa live, né, Rodrigo? E a gente vai colocar no nosso site lá. É tudo gratuito, é só se inscrever, entendeu? Entra lá para que vocês possam rever ou algum colega possa ver também, tá? Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, obrigado. Que entrou aí, muito obrigado, tá certo? E eu desejo sucesso aí para todo mundo. E então tá bom. Boa noite. Paciência. Boa noite, bom resto de semana aí. Tá bom? Valeu. Muito obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau.